Deus a tem usado de forma profética em muitos momentos especiais. Deus tem dado uma palavra para ela sobre o que Deus tem para essa cidade, algumas coisas que Deus tem revelado a ela. Eu vou dar a palavra. Paz do Senhor, irmãos. Eu vou relatar para vocês uma visão que o Senhor me deu há pouco tempo atrás, quando começou a intercessão, e tem a ver com a igreja da cidade. Não é a respeito de uma igreja ou de outra. É a igreja que Jesus vê, que é uma só, a igreja de Paulo. Nessa visão, eu via o Senhor me falar que existia em Bauru um monte da prostituição. E quando Ele me falou isso, eu entendi na hora assim, bom, deve ser porque aqui tem bastante atos de prostituição. A cidade já teve uma prostituta famosa, mas o Senhor me falou que esse monte da prostituição não era do povo ímpio, era da igreja. E Ele me mostrava esse monte e eles era como se fosse um monte de lixo acumulado, fazendo uma montanha. E muitos demônios se alimentando desse lixo. E nesse momento, quando Ele me mostrou aquilo, eu fiquei tão chocada, porque eu imaginei que aquilo era uma coisa que estava sendo acumulada, estava crescendo cada vez mais. E aí eu me vi em cima do monte com Jesus, e a única coisa que me vinha para falar para Ele era perdão. E eu comecei a falar perdão, 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 sem parar. Eu falava perdão, perdão, perdão. Sempre, uma palavra sempre, perdão, perdão. E enquanto eu falava, eu comecei a observar que o monte ia diminuindo, ele ia baixando. E eu continuei falando perdão, 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 até que o monte sumiu. O monte desapareceu, e os demônios também. E o Senhor me falou que Ele vai trazer um avivamento para Bauru e não está longe, mas não antes que a igreja se arrependa. E eu entendi que nós temos, e eu comecei a fazer uma análise pessoal, e entendendo que se há um monte de prostituição, a prostituição ela pode ser de várias formas, né? A igreja pode estar se prostituindo com outros deuses, colocando outras coisas em primeiro lugar do que o Senhor. A igreja pode estar se prostituindo com o mundo, adotando valores e se adequando ao sistema do mundo. A igreja pode estar se prostituindo com a carne, com a própria carne, não abrindo mão dos pecados, né, das coisas erradas que fazemos, do orgulho, até de coisas malignas que o inimigo tem semeado em nós e nós temos acolhido na nossa vida. Coisas que a gente pode olhar e achar que não tem nada a ver, não tem nada demais, porque todo mundo faz, é aceito por todos, até crentes praticam, mas Deus quer santidade. Deus está com pressa. Ele quer fazer alguma coisa em Bauru, mas nós precisamos buscar a santidade. E a santidade, ela começa com arrependimento. E eu entendi que eu preciso começar, esse arrependimento, eu começaria pedindo perdão por mim e pela igreja. Então eu quero desafiar os irmãos a começarem a orar. Deus, sonda o meu coração. Sonda o coração de cada pessoa dessa cidade, para que ninguém permaneça como está e achando que a vida está correta diante de Deus. Que Deus sonde os nossos corações e nos mostre como nós estamos, e a gente começa a pedir perdão por nós e pela igreja. Por nós, pelo corpo, porque nós somos um corpo. Por isso que o monte era um só, não eram vários montes.
porque o nosso pecado não é isolado, nosso pecado é o pecado do corpo. Então, eu quero lançar esse desafio para os irmãos. Peço para o Senhor sondar a sua vida e comece a orar para que Deus limpe, santifique sua vida, da sua família e da igreja de Bauru. Deus falou, que era para eu falar isso para a igreja, para que a igreja se despertasse para buscar santidade. Amém. Porque sem santidade ninguém verá Deus. E nós estamos desejando ver mais de Deus. Amém. E nós precisamos buscar a santidade. Amém? Amém. Mas eu vou orar agora. Pai, eu peço que o Senhor esteja sondando cada um de nós que estamos aqui, cada pessoa da igreja do Senhor nessa cidade. Pai, o Senhor nos leve a uma consciência clara do que nós somos, de quem temos sido e da Tua santidade. Senhor, ajuda-nos a reconhecermos, Senhor, onde temos errado, onde o nosso pecado tem sido acumulado para alimentar as trevas. Senhor, mostra para a igreja, mostra para cada um de nós, Senhor Deus, o que como é sério, Deus, andar na Tua presença. Senhor, que nós não nos prostituamos com nada, Deus, com nada, mas tenhamos um coração limpo, uma mente pura, Senhor, atitudes simples, mas que correspondam a quem o Senhor é, o nosso Deus, o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, Onipresente e Santo. Senhor, nos capacita, Senhor, pelo Teu Espírito, a nos quebrantarmos, Senhor Deus, diante do Senhor, e não nos prostituirmos com nada que venha trazer essa condição sobre a igreja de Bauru nesse lugar. Ó Deus, move o que for necessário, eu clamo a Ti, Deus, move o que não for necessário, mas Deus, que nós nos arrependamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos quebrantemos diante do Senhor. Pai, perdoa o pecado da igreja, perdoa o meu pecado, perdoa o pecado de cada um de nós, nos leve ao quebrantamento, Senhor, em nome de Jesus, que as coisas que fazemos não fiquem na superfície, não achando que não tem nada demais, mas Senhor, que o Senhor revele a verdade a cada um de nós, Senhor Deus, e sejamos santos como Tu és, sejamos uma igreja nessa cidade, Deus, que impacte essa cidade, Deus, que impacte pela Tua presença em nós, Pai, que impacte pela glória que nós rendemos ao Senhor através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos, Pai, uma igreja que seja viva, em nome de Jesus, que expresse a vida do Senhor Jesus nessa cidade, Pai. Nós clamamos por isso, nós estamos reunidos aqui como igreja, como corpo do Senhor. São vários filhos do Senhor aqui, de vários locais, Senhor, que hoje, Deus, o Senhor segue isso na igreja, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus, uma busca por unidade, mas uma busca também por santidade, Deus. Que o Senhor envie os anjos, Deus, incomode o Teu povo, Deus, em nome de Jesus, para que façamos diferença nessa terra que o Senhor nos plantou, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, esteja sempre atento, porque a única coisa que impede o agir de Deus é o pecado. Seja o pecado da incredulidade, seja o pecado da omissão ativo, é o pecado. Nosso pecado da cidade, ainda o pastor Abi estava nos lembrando quanto nós temos que nos arrepender de pecados da cidade. A parada, que teve, os crimes violentos que têm acontecido, cada homicídio, quando você lê no jornal ou ouvir o noticiário que aconteceu um homicídio na cidade, não tome isso como algo que você não tem parte, que não tem a ver com você. Comece pedindo perdão. Deus, me perdoa.
Sabe por quê? Porque se a violência, se o pecado está na cidade, é porque eu e você como igreja não temos feito o suficiente. Não temos influenciado o suficiente, não há Jesus suficiente em nós para impedir que o pecado avance. Então pedir perdão pelo pecado da cidade, como o pastor Bira orou, pelo nosso pecado como igreja, e cada pecado que tem acontecido, porque é também nosso pecado. Amém? Amém. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Um texto que nós já conhecemos. Um texto que nós já conhecemos bastante, fala da ceia do Senhor e tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nessa noite. O apóstolo Paulo diz, a partir do verso de número 23: pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por essa razão, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Até aí. Para vivermos a ceia do Senhor nesse momento, celebrarmos como igreja da cidade, e aqui nós estamos como igreja da cidade, amém? Amém. Como já foi colocado aqui, a placa ficou lá fora, pastor Bira? A placa ficou lá fora. Nós estamos aqui como igreja, porque igreja somos nós. E é isso que Paulo ele está dizendo aqui, que devemos participar da ceia tendo consciência do corpo. Porque quem come e bebe, quem participa da ceia, sem discernir o corpo, faz isso como condenação para si mesmo. Porque a ceia do Senhor nada mais é do que a celebração do corpo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Deus vivo, nós somos o rebanho do Supremo Pastor, nós somos ovelhas do seu pastoreio, nós pertencemos a Ele como propriedade peculiar, nós somos nação santa do Rei, enfim, nós somos propriedade dele, porque Ele nos comprou por bom preço. E quando nós celebramos a ceia, nós celebramos exatamente isso, que há um preço que foi pago para nos fazer um só. Quando nós celebramos a ceia, celebramos o corpo de Cristo, que somos nós, e celebramos a aliança que está em Cristo Jesus, que nos faz um. É por isso que nós tivemos que corrigir muitas vezes, quando nós falamos que temos que buscar a unidade. Nós não temos que buscar a unidade, nós temos que preservar a unidade, porque na verdade nós já somos um. Se nascemos de novo, porque entregamos a nossa vida a Jesus um dia, se tivemos o novo nascimento e o Espírito do Senhor veio habitar em nós, a partir daquele momento nós nos tornamos um só povo de Deus. Então nós não buscamos a unidade, nós buscamos preservar a unidade no vínculo da paz. E essa aliança da unidade foi conquistada no sangue. Por isso Jesus toma no cálice, ele diz: esse é o cálice da nova aliança. Glória a Deus. Deus não precisa de aliança com Ele mesmo. Que aliança é essa?
aliança firmada conosco, uma aliança unilateral. Deus decidiu fazer uma aliança comigo e com você, uma aliança inquebrável, uma aliança de sangue, para que eu e você fôssemos um. Por isso nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesse momento, tendo consciência disso. Vamos celebrar que somos apenas uma igreja, um só povo de Deus nessa cidade, e em nome de Jesus nós veremos isso se estender. Eu não sei contar quantos nós somos aqui hoje, mas com certeza ainda representamos muitos outros que não puderam estar. Mas eu sonho com um dia em que nós estaremos vivendo um culto como esse, lá no estádio do Noroeste. 20, 30, 40 mil pessoas tomando gramado, campos, arquibancadas e celebrando ao Senhor em unidade, por sermos uma só igreja na nossa cidade. Eu vi hoje uma propaganda e quero compartilhar isso como algo que deu vontade. Eu quero ter a oportunidade de falar com os irmãos, com os pastores, mas vi uma propaganda muito interessante de um culto que vai acontecer dia 8 de dezembro na Praça de Barbosa. As Assembleias de Deus vão estar juntas num culto único, num sábado às 6 da tarde, todos celebrando ao Senhor no centro da cidade. E eu bati o olho naquela propaganda e falei: isso é unidade, estão vivendo, precisa expandir, mas já é um grande passo, não é? Porque quando nós podemos pensar, não é, de vermos as pessoas indo para as praças fazendo cultos como esse, mas veremos comunidades presbiterianas, batistas, assembleias, enfim, esquecendo das placas e indo para as praças, indo para os estádios e celebrando o Senhor. Há um vídeo, alguns pastores já viram, alguns dos irmãos talvez também tenham visto, que falam a respeito das transformações que começaram a acontecer numa cidade de 2 milhões de habitantes chamada Cali, na Colômbia. E uma das coisas que marcaram o início da transformação foi que eles começaram a ir para os estádios para orar, para celebrar o Senhor. Eu sonho com isso, eu creio que muitos aqui estão sonhando. Se você não estivesse sonhando com isso, com certeza você não estaria aqui. Você está aqui porque eu sei que você também deseja ver a cidade transformada. Amém? Então nós vamos orar nesse momento, vamos consagrar ao Senhor esses elementos da ceia e esse tempo de comunhão, de celebração do corpo que teremos agora. Agradeça ao Senhor, coloque o seu coração diante dele. A palavra do Senhor diz que nós devemos comer e beber tendo consciência do corpo, examinando-nos a nós mesmos, para então comermos o pão e bebermos do cálice. Coloca o teu coração diante do Senhor. Pai, nós queremos celebrar esse momento tão sublime que Jesus disse que ansiou tanto fazer com os discípulos. Senhor, nós queremos viver esse momento tão especial e queremos fazê-lo, ó Deus, conscientes do preço que foi pago para vivermos isso. E não há tesouro na terra, não há argumento na terra, não há justificativa na terra que possa se sobrepor a esse preço pago. Por isso, Senhor, nós queremos declarar que nós não temos nada a falar, nós não temos nada que possamos apresentar para dizer que por qualquer outro motivo não viveremos o corpo, não viveremos como igreja na cidade, na nação ou sobre a terra, porque nada é mais valioso que o preço pago por Jesus. Então nós te agradecemos por isso, e nós queremos pedir a Deus que o Senhor nos conduza nesse momento. Seja um tempo, a Deus, de contrição, de entrega, de quebrantamento, mas também de alegria e de celebração por aquilo que o Senhor fez por nós e em nós. Senhor, consagramos esses elementos, Senhor. Te damos graças por ele, porque representam sim aqui o corpo e o sangue de Jesus derramado na cruz,
O sangue que foi partido por nós, o sacrifício supremo, único e eterno por nós. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Eu gostaria de convidar aqui na frente os pastores que estão aqui. Os pastores, vem aqui à frente.